Eu já venho dizendo isso faz muito tempo. Quem assiste os meus vídeos vê que eu sempre digo isso. O Brasil se transformou num narco-estado. Não é possível que as decisões, que as coisas que vêm acontecendo no nosso Brasil seja feito de forma aleatória. Isso é tudo feito de forma coordenada. E agora o jornalista Sérgio Tavares vem e diz a mesma coisa. Claro que eu não tenho certeza do que eu estou falando, e se eu tivesse certeza, essas pessoas nem estariam mais aí no governo, não estariam mais é, na política, não estariam mais na vida jurídica. Eu não tenho como provar nada disso. Isso é a minha opinião. E aí está aí o jornalista fazendo o mesmo questionamento que eu sempre faço. Ora, Gilmar Mendes, que aqui em Portugal, atenção, que ele já é conhecido também pela forma como ele liberta criminosos de forma arbitrária e tão fácil. Até já aqui chegou a Portugal o facto de ele ter a alcunha de o laxante. Laxante porquê? Porque solta tudo o que é bandido, desde assassinos, traficantes de droga, ao mesmo tempo que manda prender quem nunca cometeu crimes, quem se manifesta pacificamente ou quem dá as suas simples opiniões nas redes. E, portanto, já aqui também chegou essa alcunha de o laxante. E atenção, que é uma coincidência muito importante relembrar, é que os criminosos do PCC, o primeiro comando da capital, que estão cá instalados em Portugal, já temos aqui mais de 1000 elementos. O PCC veio para Portugal na mesma época em que Gilmar Mendes começou os seus negócios aqui. Isto obriga-nos a perguntar se há alguma relação. É de se questionar, né? E a gente já sabe que tem coisa errada, todo mundo sabe que tem coisa errada, né? Agora, o meu maior questionamento é: quem é que manipula o Brasil por trás dos bastidores? Quem é o mestre, a cabeça, né? Quem é o ventríloco por trás disso tudo? Que tem os seus tentáculos ali manipulando isso tudo. Segundo o Sérgio Tavares, ele diz que é o Gilmar Mendes. Ele, inclusive, diz que o Gilmar Mendes manipula o Alexandre de Moraes. Eu não sei se realmente é isso ou se não é isso, mas que alguém está organizando isso tudo, tá. Porque, por exemplo, se você for ver todas as atitudes do Alexandre de Moraes, tudo que ele vem fazendo, quando você vê ele atuando como juiz, ele é uma pessoa despreparada, ele não tem o conhecimento técnico, ele não tem o conhecimento jurídico, ele é um camarada completamente despreparado para estar ali fazendo o que ele está fazendo. Então você não tem como acreditar que seja ele a cabeça, o cérebro por trás disso tudo. O que é que difere os seres humanos dos animais? Os animais jamais seriam liderados, jamais permitiriam que um estúpido liderasse a manada. É exatamente isso. Ele surge com aquela sua famosa feição de sapo e as letras gordas diziam mesmo, e cito, os patrocínios secretos de Gilmar Mendes. E então, desde então, com todo esse poderio, com todo esse dinheiro, com todos esses milhões, Gilmar Mendes conseguiu autenticamente tornar-se o dono do Supremo Tribunal Federal, e a partir daí quem manda no Supremo Tribunal Federal consegue fazer tudo. Pode-se controlar eleições, podem-se retirar condenados da cadeia e pô-los na presidência, podem-se mandar prender inocentes. Ora, cá está aqui exatamente a capa da revista Cruzoé. Pode-se, com todos estes milhões, perseguir presidentes amados por um país inteiro e pode-se, então, fazer muita coisa. E aqui termino aqui sobre Gilmar Mendes, lembrando que os negócios obscuros em Portugal já vêm também mesmo deste tempo, daqui de 2018, da revista Cruzoé, porque Gilmar Mendes tem uma empresa de Portugal de palestras, não é só universidades que ele tem, e ele tem uma empresa de palestras que é acusada de servir para lavagem de dinheiro. A gente sabe como essas empresas de palestra funcionam, né? O Lula faz isso, todos os corruptos, quando querem lavar um dinheirinho, fazem isso. Né? Eles chegam lá e dizem, não, a minha empresa de palestra vai fazer uma palestra em tal lugar, como o Lula fazia, quando ele não era presidente, e ele aparecia com milhões e milhões e milhões, e dizia, não, só nessa palestra específica eu ganhei 800 mil reais. Meu irmão, quem é que paga tanto dinheiro para ouvir aquele cachaceiro vagabundo falar? Me diz aí. Porque se me pagarem para ouvir ele, eu não quero.
Eu não quero escutar o Lula falar, eu não aguento mais ouvir o Lula falar uma palavra. Quem dirá o Gilmar Mendes? E que em abril de 2019, quando Bolsonaro se tornou presidente, essa empresa viu o Itaipu a cancelar o patrocínio sob a gestão de Bolsonaro. E pior, além de terem tirado o patrocínio dessa empresa de palestras de Gilmar Mendes, nesse mês foi exonerada do conselho do Itaipu a ex-mulher de Gilmar Mendes. Então, nessa altura, começou, curiosamente, uma perseguição a Bolsonaro. Todo mundo sabe que eu não sou muito fã do Bolsonaro. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, essa volta do PT, essa volta dos tentáculos da corrupção para dentro do nosso país, foi porque o Bolsonaro permitiu. Ele permitiu quando ele vendeu o nosso país para poder salvar os filhos rachadores. Mas isso é uma outra história. Mas é exatamente isso. Quando o Bolsonaro entrou para ser presidente e saiu cortando todas essas mamatas, esses cargos públicos comissionados e tudo mais, aconteceu exatamente o que o Sérgio Tavares está falando aqui. Começou-se a querer tirar Lula da prisão, começou então tudo aquilo que sabemos, muito do filme que sabemos agora. E porquê? E aqui já é a minha opinião, porque entre Bolsonaro, que não atenderia nunca às pretensões de Gilmar Mendes, e Lula, conhecido por ser corruptos, quem é que facilmente poderia dar seguimento a estes esquemas de Gilmar Mendes? Lula, obviamente. E, portanto, é uma relação que é importante também fazer. Estas ligações de Gilmar Mendes a Portugal não estão só relacionadas com a universidade e com tudo mais, e com o Gilmar Palusa, mas também com empresas de palestra. Gira muito dinheiro aqui em Portugal, muito dinheiro que não entra sequer no radar da Receita Federal, dinheiro que depois pode até ser distribuído a quem vender sentenças, a quem servir interesses, a quem fizer aquilo que for necessário e que eles quiserem. E, portanto, infelizmente, Portugal está aqui, o meu país, de onde vos falo, está aqui no epicentro de muita coisa obscura de Gilmar Palusa, já conhecido aqui em Portugal como o Laxante. O Laxante é boa. Mas é isso mesmo, ele é o Laxante. Fica muito na cara. Esses caras tiram toda a população brasileira, tiram você, tira mim, tira todos nós como idiotas, né? Porque se os caras estão soltando toda espécie de vagabundo, de ladrão, traficante de drogas, mandando devolver helicóptero que pertence a traficante de drogas. Esse dinheiro que veio para comprar esse helicóptero veio da onde? Como é que você devolve um helicóptero para um traficante de drogas que depois de você ter tirado ele da cadeia? Né? Os corruptos da Lava Jato, que foram soltos, que estão quase todos, se não todos, soltos, depois de terem roubado tanto dinheiro, né? E foram soltos por uma manobra absolutamente suja, obscura, como foi feito para tirar o Lula da cadeia e hoje ele se tornar presidente, não é? O Tribunal Superior Eleitoral, que fez manobras sujas e obscuras para favorecer o Lula na eleição, calando a direita, tirando perfis de circulação das redes sociais. Tudo isso são coisas questionáveis. Quem está por trás de tudo isso? Quem é o grande articulador de tudo isso? Na minha opinião, eu vou continuar dizendo, é o crime organizado, é o narcotráfico. Mas quem é o chefe disso tudo? Não é mesmo? Porque, vamos colocar o PCC, por exemplo. O Marcola é o chefe disso tudo? O Marcola não tem capacidade intelectual para ser chefe disso tudo. Ele pode ser o grande gerente do narcotráfico, o cara que manda e desmanda dentro do narcotráfico, mas pode ter certeza que o cérebro por trás dele é outra pessoa. Ele não tem capacidade de articulação, capacidade intelectual para ser o grande cérebro disso tudo. É o Gilmar Mendes? Não sei. Vocês aqui, coloquem aí nos comentários o que é que vocês acham. É o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes eu não acho que é. Entende? Não acho que seja. O Alexandre de Moraes, vou voltar a dizer, nas decisões que ele dá, na maneira que ele conduz os julgamentos, basta ver o que aconteceu ontem no julgamento do Eustáquio, a maneira que ele conduziu o julgamento é absolutamente de uma pessoa que não sabe o que está fazendo 100%, que não tem o conhecimento jurídico, um notável saber como eles deveriam ter, né? Porque quando eles passam pela sabatina
para se tornarem juízes do Supremo Tribunal Federal, eles deveriam ter esse saber, né? Mas não tem. O Alexandre de Moraes não sabe articular um lé com cré. Essa que é a verdade. O Sérgio Tavares fala com todas as letras que, na opinião dele, quem manda no STF é o Gilmar Mendes. Se o Gilmar Mendes manda no STF, consequentemente manda no que está acontecendo no governo federal, então ele seria o grande cérebro. Ele que, como sabemos, é quem manda no STF, um órgão que, em vez de promover a justiça, na minha opinião, está a promover a perseguição, a injustiça, está até a promover corruptos e criminosos. Daí, eu próprio, como vocês sabem, estou a realizar um documentário da Fake Judges sobre o STF, sobre... Esse documentário do Sérgio Tavares vai jogar muito cocô no ventilador. E o mais legal disso tudo é que, como o Sérgio Tavares não é um cidadão brasileiro, ele pode falar o que ele quiser, ele não tem como sofrer perseguição, entende? Para ele sofrer perseguição, ele teria que ser perseguido aqui em Portugal. E as leis de Portugal não vão permitir que isso aconteça. Aqui não tem essa maracutaia, essas manobras sujas que o STF vem fazendo no Brasil. Sobre o STF, sobre Alexandre de Moraes, que para mim Alexandre de Moraes não é mais do que um lacaio desse próprio Gilmar Mendes. Mas pegando nessa notícia, reparem desde logo aqui no pormenor, a promiscuidade aí no Brasil, porque Gilmar Mendes é proprietário do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, junto com quem? Com Paulo Gonet. Isso é que é um grande escárnio. Eu não sei se vocês pegaram aí o que ele acabou de dizer. Ele disse que o Gilmar Mendes, isso é um fato, o Gilmar Mendes é sócio, né, nesse instituto do Gonet. O Gonet é o PGR, é o Procurador-Geral da República. E quando você tem a Procuradoria-Geral da República agindo em conluio com o STF e com o governo federal, você tem a máquina pública inteira na mão para fazer o que quiser. Eles conseguem perseguir, eles conseguem calar quem eles quiserem. E é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia. Então, será o Gilmar Mendes o grande cérebro por conta... será o Gilmar Mendes o grande cérebro por trás de tudo isso que vem acontecendo, por trás desse câncer que se tornou o STF, de todas essas lambanças, de todos esses desmandos, de todas essas perseguições, né, de todos esses esquemas de corrupção que vem acontecendo no nosso país? Não sei. Não sei, mas a minha opinião vai continuar sendo a mesma. Com certeza, o cachaceiro, vagabundo e burro do Lula não é. O Alexandre de Moraes, que não sabe articular um lé com cré dentro de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, também não é. Então tem que ter alguém por trás disso. E eu sempre venho da premissa de que quem está por trás de coisas grandes assim é alguém que fica calado, que caminha na surdina, que você não vê o tempo todo nas mídias ou nunca vê nas mídias, né? Então eu vou continuar dizendo que o Brasil é sim um narco-estado.